E se eu te dissesse que perder seu último tostão pode ser a porta para a maior abundância da sua vida? Esta história real vai te provar que quando você dá sem esperar nada, o universo conspira para devolver isso multiplicado por mil. Em um pequeno vilarejo costeiro do Pacífico mexicano, onde o sol pinta o céu de laranja a cada entardecer e o cheiro de sal se mistura com o aroma de tortilhas recém-feitas, vivia uma mulher chamada Helena. Ela não tinha nada de luxuoso, uma casinha de madeira à beira-mar com paredes que rangiam quando o vento soprava. Uma rede de pesca remendada centenas de vezes com linhas coloridas que contavam histórias de tempestades sobrevividas. E três filhos para alimentar sozinha desde que seu marido a havia deixado por outra família no interior, sem explicação e sem um único tostão para enfrentar a vida. Toda a madrugada, muito antes de o sol pintar o horizonte com cores quentes, Helena saía para o mar com sua canoa caindo aos pedaços. Suas mãos calejadas, marcadas pelas cordas e pela água salgada, remavam contra a corrente enquanto seus filhos, Mateu de 12 anos, Sofia de 9 e o pequeno Diego de apenas 6, dormiam aninhados sob uma coberta poída que já não aquecia como antes, mas que guardava o calor dos abraços noturnos. O vilarejo a conhecia como a pescadora fantasma, porque trabalhava em horas em que ninguém mais se atrevia, quando a neblina era tão espessa que engolia os lampiões e o mar rugia advertências que gelariam o sangue de qualquer marinheiro experiente. Mas Helena não pescava por bravura, pescava por necessidade. Cada peixe significava um prato de comida. Cada caranguejo preso em sua rede era uma esperança de que amanhã haveria café da manhã. Cada camarão era uma moeda invisível que podia se transformar em cadernos para a escola ou no sabão que já tinha acabado. Sua vizinha, Dona Carmen, uma mulher de língua afiada, mas coração nobre, observava de sua varanda toda a manhã. Helena, você vai acabar se matando nesse mar, ela gritava enquanto se benzia 3 vezes. Mas Helena apenas sorria, ajeitava seu chale desbotado e respondia com aquela fé que parecia sustentá-la quando todo o resto falhava. Deus sabe o que faz, Dona Carmen. Se ele me manda para o mar é porque meu sustento está lá. E com essa convicção inabalável partia em direção às ondas escuras que pareciam querer engoli-la inteira. Os dias se repetiam como um ciclo interminável. Sair para o mar, lutar com as ondas, voltar com a pesca, vendê-la no mercado onde os comerciantes sempre queriam pagar menos que o justo, comprar o mínimo indispensável, voltar para casa, preparar a comida, ajudar as crianças com a lição de casa à luz de uma vela porque a eletricidade tinha sido cortada novamente, e dormir apenas algumas horas antes que o ciclo recomeçasse. Mas Helena jamais se queixava, jamais amaldiçoava a sua sorte, jamais permitia que seus filhos a vissem chorar. Em uma quinta-feira de outubro, enquanto o céu ameaçava uma tempestade que se sentia nos ossos, Helena saiu para o mar como sempre. A chuva começou assim que ela tinha remado 100 metros mar adentro. Era uma chuva fina, mas persistente, daquelas que molham até a alma e fazem você questionar cada decisão que te trouxe até aquele momento. Enquanto revisava sua rede sob aquela cortina de água gelada, notou algo estranho. A rede estava mais pesada do que nunca, como se tivesse capturado algo impossível. Por um momento pensou que tinha fisgado um peixe grande, talvez um robalo desses que os restaurantes da cidade pagam bem, ou uma serra que ela poderia vender e ter dinheiro suficiente para a semana inteira. Seu coração palpitava de esperança enquanto ela puxava com todas as suas forças, os músculos de seus braços ardendo com o esforço, mas quando finalmente conseguiu içar a rede para a canoa, o que caiu sobre a madeira úmida não foi um peixe. Era uma bolsa de lona verde militar, fechada com correntes enferrujadas que conheceram anos de profundidade marinha. Helena a observou com o coração acelerado, o pulso ecoando em seus ouvidos. Seus dedos tremeram enquanto tentava abri-la, escorregando várias vezes pela combinação de água e nervosismo. Seria lixo? Seria algo perigoso? Seria por acaso droga dessas que os narcotraficantes jogam no mar, com um golpe seco contra a borda da canoa? As correntes finalmente se romperam. Dentro havia algo que fez Helena parar de respirar por um segundo completo. Notas. Milhares, talvez dezenas de milhares de pesos, encharcados, mas perfeitamente intactos, envoltos em plástico grosso, que havia resistido à água e ao tempo. Helena sentiu o mundo parar. Sua respiração falhou. As lágrimas se misturaram com a chuva que continuava a cair. Suas mãos trêmulas tocaram o dinheiro como se fosse um sonho do qual poderia acordar a qualquer momento. Meu Deus, ela sussurrou ao vento que levou suas palavras. Isso é para mim? A pergunta ficou flutuando no ar salgado enquanto a canoa balançava com as ondas.
Por um instante que pareceu uma eternidade, sua mente voou para lugares que ela havia enterrado há muito tempo. Imaginou pagar as dívidas da loja de seu abúndio, aquele homem que lhe havia fiado tantas vezes e que já lhe havia dito com pesar que não podia lhe dar mais crédito. Imaginou comprar uniformes novos para os filhos, não os remendados que usavam agora e que faziam outras crianças zombarem. Imaginou consertar o telhado que gotejava a cada estação chuvosa, deixando poças na sala e umedecendo as cobertas. Imaginou não ter que sair para o mar às 3 da madrugada nunca mais, poder dormir como gente normal, acordar quando o sol já tivesse nascido. Imaginou levar os filhos ao médico quando ficassem doentes, não apenas dar-lhes chá de ervas e rezar para que melhorassem. Imaginou comprar carne mais de uma vez por mês. Imaginou ter sapatos sem buracos. Imaginou não ter que escolher entre comprar cadernos ou comprar feijão. Tudo isso passou por sua mente em questão de segundos, enquanto segurava aquela bolsa que representava uma vida completamente diferente. Mas então, como um relâmpago no meio da escuridão, algo dentro dela se enrijeceu. Era uma sensação física, como se uma mão invisível lhe apertasse o coração. Uma vozinha, apenas um sussurro tênue, em meio ao rugido do vento e das ondas, lhe disse com clareza meridiana: "E se isso não for seu?" Essas 5 palavras ecoaram em sua cabeça com a força de um trovão. "E se isso não for seu?" Helena apertou a bolsa contra o peito encharcado, sentindo o peso do maior dilema moral de sua vida. A chuva engrossava agora com fúria, como se o próprio céu estivesse testando sua decisão. O mar a balançava com violência, as ondas batiam na canoa, fazendo a água entrar pelas bordas. E naquele momento de solidão absoluta, rodeada apenas pelo oceano infinito e sua consciência, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Escondeu a bolsa sob a rede, limpou as lágrimas misturadas com a água do mar, pegou os remos com mãos que já não tremiam e remou de volta para a costa com uma determinação que nascia de um lugar mais profundo que a razão. Não era lógico o que estava prestes a fazer. Não tinha sentido prático. Qualquer pessoa na sua situação teria ficado com o dinheiro. Mas Helena não era qualquer pessoa. E sem dizer nada a ninguém, nem mesmo a dona Carmen, que a esperava no cais, foi diretamente à delegacia municipal com a bolsa escorrendo água do mar. O oficial de plantão, um jovem chamado Esteban de bigode ralo e uniforme amassado, quase cuspiu seu café quando Helena colocou a bolsa molhada sobre a mesa de metal. "Encontrei isso no mar", disse com voz firme. Embora seu estômago roncasse de fome, suas pernas tremessem de cansaço. "Não é meu. Alguém o perdeu e deve estar procurando desesperadamente." Esteban a olhou como se tivesse acabado de ver um fantasma, com os olhos muito abertos e a boca ligeiramente aberta. Abriu a bolsa, contou algumas notas e assobiou baixinho. "Senhora Helena, tem certeza do que está fazendo? Isso é muito dinheiro. Muito. Ninguém vai reclamar isso. O mar engole segredos todos os dias. Isso pode ser seu sem que ninguém nunca saiba." "Não", respondeu Helena, com uma clareza e firmeza que nem ela mesma esperava ter naquele momento. "Se Deus quer que eu tenha dinheiro, Ele me dará de outra forma, pelo meu trabalho, pelo meu esforço honesto. Mas isso não me pertence. Alguém perdeu e esse alguém deve estar sofrendo tanto ou mais que eu." Ela assinou uma ata com a mão trêmula, deixou seus dados, seu endereço, a descrição exata de onde e como havia encontrado a bolsa e saiu da delegacia com as mãos completamente vazias, mas com o coração inexplicavelmente cheio de uma paz que desafiava toda a lógica humana. Quando chegou em casa molhada e sem um único peixe para mostrar, Mateu a esperava na porta com olhos preocupados. "Pescou algo hoje, mamãe?" Helena o abraçou forte, sentindo o calor do filho contra seu corpo gelado, e lhe disse algo que o menino não compreenderia até anos depois. "Hoje pesquei algo melhor, filho. Hoje pesquei paz." Mas essa paz teria um preço que Helena não podia imaginar, porque no dia seguinte, quando o boato se espalhou pelo vilarejo como pólvora seca, começaram as zombarias, os apontamentos, os olhares de pena misturados com desprezo e as provas que colocariam Helena à beira do abismo mais profundo. Pois dar de coração nem sempre é aplaudido neste mundo. Às vezes é questionado, julgado severamente e até punido por aqueles que não entendem, que nunca entenderam, que a verdadeira abundância não se mede no que você consegue guardar para si, mas no que você é capaz de soltar, confiando que algo melhor virá. A notícia correu pelo vilarejo como maré alta na lua cheia. Ao meio-dia, absolutamente todos sabiam que Helena, a pescadora pobre, a viúva abandonada, a mulher que mal alimentava seus 3 filhos, havia encontrado uma fortuna no mar e a havia devolvido como se nada fosse. As reações foram tão variadas quanto as ondas do oceano. Alguns admiravam em silêncio,
outros a lamentavam balançando a cabeça, mas muitos demasiados a chamavam de tola, ingênua, ridícula. Essa mulher está completamente louca, dizia seu Rutílio na mercearia enquanto pesava feijão em sua balança velha. Com 3 bocas para alimentar, vivendo naquela casa que está caindo aos pedaços e devolve um dinheirão que caiu do céu. Isso não é fé, senhores. Isso é pura estupidez. Os clientes assentiam enquanto compravam suas coisas, alguns acrescentando suas próprias opiniões sobre a loucura de Helena. No mercado de peixes, as senhoras que vendiam ali há anos a olhavam de soslaio com uma mistura estranha de admiração e desprezo. Eu, no lugar dela, teria ficado calada e pronto. Vamos ver quem ia saber. O mar não fala, murmurava uma delas enquanto limpava camarões com movimentos mecânicos. Outra acrescentava com veneno na voz. É que Helena sempre foi assim orgulhosa. Com certeza fez isso para ser vista como santa, para que todos falem dela. Puro teatro, mas o golpe mais duro, aquele que realmente lhe doeu na alma, não veio dos desconhecidos nem das comadres invejosas. Veio do seu próprio sangue, da sua família. Seu irmão mais velho, Ramiro, um homem corpulento que trabalhava na construção e que sempre teve um toque de ressentimento pela fé inabalável da irmã, chegou furioso à sua casa naquela mesma tarde. Entrou sem bater, com o rosto vermelho e os punhos cerrados. Você está demente, Helena? Você tem ideia do que acabou de fazer? Gritou, fazendo com que as crianças se assustassem e corressem para se esconder atrás da mãe. Sabe quanto poderíamos ter feito com esse dinheiro? Eu teria te ajudado a lavá-lo, a trocá-lo em outra cidade, a inventar uma história, o que fosse, mas você, sempre tão teimosa com seu deusinho que nunca te deu nada. Helena o enfrentou com a coluna reta e o olhar firme, embora por dentro sentisse que estava se quebrando. Ramiro, esse dinheiro não era nosso. Simples. Como eu ia dormir sabendo que fiquei com algo que não me pertencia? Como eu ia olhar para os meus filhos nos olhos e ensinar que está tudo bem roubar quando ninguém está vendo? Ele soltou uma risada amarga, sarcástica, cheia de frustração. Dormir. Dormir você não vai conseguir quando seus filhos te pedirem comida e você não tiver um maldito ovo para lhes dar. A fé não enche estômagos, irmã. A fé não paga dívidas. A fé não coloca sapatos nos pés dessas crianças. Acorde de uma vez. Essas palavras cravaram-se em seu coração como espinhos envenenados. Ficaram ali, pulsando, doendo, porque embora Helena tivesse uma fé do tamanho de montanhas, também tinha medo. Medo real, visceral, de que Ramiro tivesse razão. Medo de que tivesse cometido o maior erro de sua vida. Medo de que seus filhos pagassem o preço de sua nobre decisão. Aquela noite foi a mais longa que Helena havia vivido em anos. Enquanto seus filhos dormiam aninhados no esteira, compartilhando o calor porque fazia frio e só tinham aquela coberta fina, Helena saiu para a varanda de madeira carcomida. O mar rugia ao longe, escuro, infinito, indiferente ao drama humano. As estrelas brilhavam com uma intensidade quase zombeteira. Ajoelhou-se sobre a madeira úmida pelo orvalho, juntou as mãos e chorou. Não de arrependimento, mas de um cansaço que vinha do mais profundo de seu ser. Deus sussurrou entre soluços que sacudiam todo o seu corpo. Não estou te pedindo para devolver aquele dinheiro. Não estou reivindicando nada. Só te peço, te suplico, que me des forças para seguir em frente. Que meus filhos não passem fome por causa da minha decisão. Que esta escolha que fiz não os faça sofrer mais do que já sofreram. Dê-me um sinal de que fiz o certo, só isso. Um sinal. E ali, naquele momento de completa rendição, quando já não lhe restavam nem forças nem palavras, algo dentro dela mudou. A angústia que lhe apertava o peito começou a afrouxar lentamente. O peso esmagador deu lugar a uma calma estranha, inexplicável, como se uma mão invisível mas real tivesse tocado seu ombro, dizendo-lhe sem palavras: confia, isto está apenas começando. O que vem é maior do que você pode imaginar. No dia seguinte, Helena saiu para o mar como sempre, apesar do cansaço, apesar das dúvidas, apesar de tudo, porque isso era a única coisa que sabia fazer, seguir em frente. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Sua rede se enroscou em algo debaixo d'água, algo que não cedia por mais que ela puxasse. Pensou que era uma rocha grande ou talvez um tronco submerso. Puxou com toda a sua força, os músculos ardendo, as mãos sangrando pelas cordas ásperas. Quando finalmente conseguiu libertá-la, descobriu que a rede havia trazido consigo uma caixa metálica antiga, do tipo que usam os barcos velhos,
selada com ferrugem e cracas que falavam de décadas debaixo d'água. Com esforço conseguiu abri-la. Dentro não havia dinheiro, não havia ouro. Havia algo que à primeira vista parecia não ter valor. Documentos velhos protegidos em sacos de plástico grosso, mapas náuticos amarelados pelo tempo, fotografias borradas em preto e branco e um diário escrito à mão com tinta desbotada que falava de um naufrágio ocorrido décadas atrás naquelas mesmas costas. Helena não entendia nada, mas algo em seu interior, aquela mesma voz que lhe havia dito para devolver o dinheiro, lhe dizia agora que deveria levar isso ao Museu Regional do Porto, que ficava a 2 horas de ônibus. Assim ela fez. Pegou o primeiro ônibus da manhã, pagando a passagem com as últimas moedas que tinha, carregando a caixa pesada em seu colo durante todo o trajeto enquanto outros passageiros a olhavam com curiosidade. O diretor do museu, seu Arturo, um homem mais velho de óculos grossos e cabelo completamente branco, quase tremeu quando viu o conteúdo da caixa. Suas mãos tremeram ao pegar os documentos, seus olhos se umedeceram ao ler as primeiras páginas do diário. Senhora, disse com voz embargada pela emoção, a senhora tem ideia do que acabou de trazer? Isto é inestimável. Passamos mais de 20 anos procurando evidências do naufrágio do Santa Lucia, um navio que afundou em 1943, levando segredos históricos que acreditávamos perdidos para sempre. Isto pode reescrever parte importante da nossa história marítima regional. Helena sorriu com aquela humildade genuína que a caracterizava. Então fique com tudo, seu Arturo. Eu só vim entregar. Não sei que valor tem, mas se é importante para a história, então está no lugar certo. O homem a deteve antes que ela pudesse se virar para ir embora. Espere, por favor, a senhora não pode ir assim. Há uma recompensa do Instituto Nacional de Antropologia e História por achados significativos como este. Não é uma fortuna. Não vou mentir, mas lhe cabe por lei. E embora não fosse nem de longe parecido com a bolsa de dinheiro que havia devolvido dias atrás, era o suficiente para cobrir 3 meses completos de despesas, para pagar todas as dívidas da loja, para comprar uniformes novos e sapatos para as 3 crianças, para consertar as goteiras mais urgentes do telhado. Quando Helena voltou para casa naquela tarde com o cheque certificado em mãos, seus filhos pularam de alegria. Mateu a abraçou com força, com aquela força desajeitada das crianças que estão crescendo rápido demais. Viu, mamãe? Viu? Deus te ouviu. Sim, eu te disse. Ela apertou o papel contra o peito e soube, com uma certeza que não precisava de explicação, que aquela não era uma simples coincidência. Era confirmação. Confirmação divina de que dar sem esperar não te deixa vazio e desamparado. Te posiciona, te prepara, te coloca exatamente onde você precisa estar para receber de formas que jamais, nem em seus sonhos mais selvagens, teria imaginado. Mas a história de Helena mal começava a se desenrolar. Pois 3 dias depois, em uma manhã de segunda-feira, quando o sol mal começava a aquecer, um homem de terno escuro bateria à sua porta. Um homem que trazia notícias que mudariam absolutamente tudo. E o que ele ofereceria não era simplesmente dinheiro. Era uma oportunidade que provaria mais uma vez e de forma definitiva que quando você dá de coração sem calcular o custo, Deus multiplica isso de formas que nem o cálculo mais inteligente nem a estratégia mais astuta poderiam prever. O homem de terno chegou exatamente às 9 da manhã daquela segunda-feira. Helena estava no quintal remendando sua rede de pesca, uma tarefa que lhe tomava horas, mas que era necessária se quisesse continuar trabalhando. Suas mãos se moviam com a destreza de anos de prática quando ouviu o som inconfundível de um motor de carro parando em frente à sua casa. Naquele vilarejo onde os carros eram mais raros que as chuvas em maio, aquele som fez com que vários vizinhos espiassem por portas e janelas. Quando desceu do veículo, um senhor de camisa branca impecavelmente passada, gravata azul marinho, pasta de couro genuíno e sapatos lustrados que refletiam o sol, a curiosidade da vizinhança atingiu seu pico máximo. O homem caminhou diretamente para a casa de Helena com passo seguro. Helena Ruiz? Perguntou com voz cordial, mas séria. Ela se levantou, limpando as mãos suadas no avental desbotado. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo, senhor? O homem sorriu de uma maneira que transmitia respeito genuíno. Meu nome é Dr. Vargas. Eu venho da parte da família Salcedo, donos de uma importante rede de restaurantes de frutos do mar na capital e em outras cidades. Há exatamente 2 semanas a senhora encontrou uma bolsa com dinheiro no mar e a entregou às autoridades municipais sem tocar em absolutamente nada.
Helena sentiu devagar, sem entender ainda aonde essa conversa toda levava. Seu coração começou a bater mais rápido. Aquele dinheiro, continuou o doutor em tom solene, pertencia ao senhor Joaquim Salcedo, patriarca da família. Ele o perdeu em um acidente de lancha quando voltava de uma entrega de dinheiro a um de seus sócios. Quando soube, através dos canais oficiais, que a senhora o havia devolvido intacto, sem tocar em um único tostão, sem pedir recompensa, sem buscar reconhecimento, ficou profundamente comovido. E agora ele quer conhecer por lá pessoalmente. Helena piscou várias vezes, completamente confusa. Me conhecer? Por que um senhor importante como esse iria querer me conhecer? O doutor tirou um envelope grosso de sua pasta de couro, primeiro para agradecer-lhe cara a cara por um ato de honestidade que ele considera extraordinário nestes tempos. E segundo, porque ele quer propor-lhe algo que poderia mudar sua vida. Mas antes de tudo isso, ele insiste que a senhora aceite isto. Ele lhe estendeu o envelope. Helena o pegou com mãos trêmulas e o abriu lentamente. Dentro havia um cheque. Leu uma vez, depois outra, depois uma terceira, porque não podia acreditar no que seus olhos viam. O valor era o dobro exato do que havia devolvido. O dobro. Suas pernas quase cederam. Não posso aceitar isso, disse com a voz embargada, tentando devolver o envelope. Eu só fiz o correto. Não busco recompensa. O Dr. Vargas sorriu com uma calidez genuína que enrugava os cantos de seus olhos. Por isso mesmo a senhora merece, senhora Helena. Exatamente por isso. Porque há muito pouca gente neste mundo que faz o correto quando absolutamente ninguém está vendo, quando seria tão fácil ficar com o que não é seu e ninguém nunca saberia. Naquela mesma tarde, depois de deixar os filhos aos cuidados de Dona Carmen, que desta vez não fez nenhum comentário sarcástico, mas abraçou com lágrimas nos olhos e lhe disse: Vá tranquila, Helena. Deus está te abrindo portas enormes. Helena viajou no carro do doutor para a capital. Era a primeira vez que saía de seu vilarejo em quase 10 anos. O caminho lhe pareceu interminável e, ao mesmo tempo, muito curto. Ao chegar à cidade, o doutor a levou a um restaurante espetacular com vista panorâmica para o mar, com toalhas brancas, taças de cristal e um luxo que Helena só tinha visto em revistas velhas. Ali a esperava o senhor Joaquim Salcedo, um homem distinto de uns 60 anos bem apresentados, cabelo grisalho perfeitamente penteado, olhos cor de mel que refletiam cansaço, mas também bondade. Ele se levantou quando a viu entrar, com um respeito que Helena nunca havia recebido de ninguém. A senhora é Helena, disse com voz profunda e emocionada, e antes que ela pudesse responder ou fazer uma reverência nervosa, ele a abraçou. Um abraço genuíno, desses que transmitem mais que 1000 palavras. Obrigado. Muito obrigado por me devolver não apenas meu dinheiro, mas algo que eu acreditava perdido para sempre. Minha fé em que ainda existe gente boa neste mundo cada vez mais cínico. Sentaram-se à mesa. Um garçom trouxe água, café, pão recém-assado. O Sr. Salcedo começou a lhe contar uma história que Helena jamais teria imaginado. Contou-lhe que aquele dinheiro que ela encontrou não era para um negócio nem para uma compra. Era para pagar um tratamento médico experimental de sua neta de 7 anos que sofria de uma doença rara nos ossos. Que quando o perdeu naquele acidente de lancha onde quase morreu afogado, pensou que tudo estava completamente perdido, que era um sinal do destino de que sua neta não se salvaria. Mas a senhora, disse o Sr. Salcedo com os olhos brilhantes de lágrimas contidas, me ensinou algo que eu havia esquecido depois de tantos anos nos negócios, onde todo mundo busca se aproveitar, que ainda há pessoas que colocam seus princípios acima de suas necessidades, que ainda existe a honestidade genuína. Helena não soube o que dizer, só conseguiu murmurar com a voz trêmula. Eu tenho 3 filhos, Sr. Salcedo. Sei perfeitamente bem o que é precisar, o que é o desespero de ver seus filhos com fome. Eu simplesmente não podia ficar com algo que não era meu, sabendo que alguém mais, alguma família, precisava desesperadamente. Eu não conseguiria dormir nunca mais. Sr. Salcedo assentiu em silêncio, limpando discretamente uma lágrima. Depois disse algo que mudaria o rumo completo da vida de Helena. Helena, eu tenho 5 restaurantes de frutos do mar em diferentes cidades. São negócios grandes de sucesso. E em nenhum, eu tenho alguém com o seu coração, com a sua integridade. Quero lhe oferecer trabalho. Não como ajudante de cozinha, não como pessoal de limpeza.
quero que a senhora gerencie a logística completa de peixe e marisco fresco para todos os meus locais. Helena o olhou completamente atônita, com a boca ligeiramente aberta. Mas, senhor Salcedo, eu não sei nada de logística empresarial. Eu não estudei isso. Mal terminei o ensino médio. Eu só sei pescar, remendar redes e pechinchar preços no mercado. Ele sorriu amplamente. Isso, exatamente isso é o que eu preciso. Alguém que conheça o mar de verdade, que conheça o produto desde que sai da água, que tenha contato direto com os pescadores, que saiba distinguir qualidade. Eu lhe ensino todo o resto. Os sistemas, os computadores, a administração, e lhe pago bem. Muito bem. Um salário que lhe permitirá viver com dignidade e dar a seus filhos as oportunidades que a senhora nunca teve. As lágrimas começaram a rolar livremente pelas bochechas calejadas de Helena. Não eram lágrimas de tristeza nem de dor. Eram de assombro absoluto, de gratidão transbordante, de confirmação de que tudo, absolutamente tudo, o que havia sofrido tinha um propósito. Por que o senhor faz isso por mim? Não precisa me dar nada. Já me deu essa recompensa generosa. O senhor Salcedo a olhou com uma ternura paternal, porque quando alguém te devolve algo que poderia literalmente mudar sua vida, salvá-la da pobreza, quando essa pessoa escolhe a honestidade acima de seu próprio benefício, isso não é apenas um ato honesto, é um ato de amor genuíno. E esse tipo de pessoas, Helena, são exatamente as que a gente quer ter por perto na sua equipe e na sua vida. Helena aceitou com o coração transbordando. E nos meses seguintes sua vida experimentou uma transformação que ninguém no vilarejo podia acreditar, que parecia a saída de um conto, mas era completamente real. Já não tinha que sair para pescar às 3 da madrugada, arriscando sua vida no mar escuro. Agora coordenava entregas de um escritório pequeno, mas digno, negociava com cooperativas de pesca garantindo preços justos para todos, supervisionava a qualidade do produto, organizava as rotas de distribuição. Seus filhos entraram numa escola particular onde ninguém zombava de seus uniformes, porque agora tinham uniformes novos e sapatos sem buracos. A casinha de madeira foi completamente reparada, telhado novo que não gotejava, paredes reforçadas, chão de cimento polido, pintura fresca, e embora agora tivesse mais do que nunca sonhou em suas noites de insônia, Helena continuava sendo exatamente a mesma pessoa. Humilde, agradecida, generosa e com aquela fé inabalável que a havia sustentado nos dias mais escuros. Mas Deus, o universo, a vida, como você quiser chamar, ainda não tinha terminado de escrever sua história. Ainda faltavam capítulos importantes, porque um dia, enquanto visitava os pescadores de seu antigo vilarejo para coordenar uma compra grande, ela se deparou com algo que a faria entender o verdadeiro significado profundo da abundância. E essa lição final seria a mais poderosa de todas, a que completaria o círculo perfeito de dar e receber. Helena regressou ao seu vilarejo natal exatamente 6 meses depois de ter começado o seu novo trabalho. Chegou numa caminhonete branca da empresa com o logotipo dos restaurantes, Salcedo nas portas, mas desceu descalça como sempre gostava de caminhar na areia, com seu chale favorito no ombro e aquele sorriso luminoso que nunca havia perdido nem mesmo nos piores momentos. Os pescadores a receberam com surpresa genuína e alegria transbordante. Helena, olhem só quem voltou transformada em empresária, gritou um deles. Seu Xencho, o pescador mais velho do cais, um homem de pele escurecida por décadas de sol e mar, aproximou-se com sua rede no ombro e aquele sorriso banguela que iluminava seu rosto enrugado. Dizem por aí que agora você anda com os ricos da cidade, que ficou importante. Helena riu com aquela risada franca que contagiava. Ando trabalhando honestamente, seu Xencho, mas continuo sendo a mesma Helena de sempre, aquela que remendava a rede sentada ao seu lado enquanto o senhor me contava histórias do mar. Passou toda a tarde negociando compras de peixe fresco, certificando-se pessoalmente de que os preços fossem justos para ambos os lados, de que nenhum intermediário abusivo ficasse com lucros que pertenciam aos pescadores. Mas enquanto caminhava pelo cais de madeira velha, notou algo que lhe partiu o coração em pedaços. A filha de seu Xencho, uma menina linda de uns 10 anos chamada Lupita, estava sentada na areia com o olhar perdido no horizonte, com uma palidez doentia e uma magreza que não era normal. O que Lupita tem? Perguntou Helena com o estômago apertado. Antes ela era tão alegre, estava sempre brincando. Seu Xencho baixou o olhar e sua voz falhou. Ela está doente, Helena, tem algo ruim nos rins. Os médicos do centro de saúde dizem que ela precisa de tratamento especializado na cidade, diálise regular,
e eventualmente talvez um transplante. Mas tudo isso custa mais do que eu posso juntar em toda a minha vida inteira de trabalho. Vendi tudo o que tinha de valor. Já não sei mais o que fazer. Helena sentiu algo se mexer poderosamente dentro dela. Uma emoção que era mistura de empatia profunda e determinação férrea. Recordou com clareza dolorosa suas próprias noites de angústia, quando algum de seus filhos ficava doente e ela não tinha dinheiro nem para comprar um xarope simples, quando tinha que decidir entre comida ou remédio. Recordou aquela sensação horrível de impotência que nenhum pai deveria experimentar. De quanto o senhor precisa, seu Chencho? Diga-me a verdade, sem vergonha. Seu Chencho lhe disse um valor que, embora para ela agora, com seu novo trabalho e suas economias, fosse gerenciável se ela se organizasse bem, para ele representava algo completamente inatingível, impossível, uma quantidade astronômica. Helena não pensou nem por 2 segundos. Eu vou ajudá-lo, seu Chencho. Eu vou cobrir o tratamento da Lupita. O homem levantou a vista bruscamente, com os olhos transbordando de lágrimas instantâneas, completamente incrédulo. Helena, não. Eu não posso aceitar isso. É demais. É muito dinheiro. Como eu vou te pagar? Helena pôs uma mão em seu ombro com firmeza e calor. Não me agradeça, seu Chencho. Eu também recebi ajuda quando mais precisei, quando estava à beira do abismo. Recebi ajuda de um estranho que acreditou em mim. Agora é a minha vez de ajudar. É assim que funciona. É um círculo que não se deve quebrar. Naquela mesma semana, Helena cobriu todos os gastos do tratamento inicial de Lupita, levou-a pessoalmente para a cidade, acompanhou-a às consultas médicas, certificou-se de que seu Chencho entendesse todo o processo. Não contou a mais ninguém do vilarejo sobre o que havia feito. Não publicou nada nas redes sociais buscando reconhecimento, não buscou aplausos nem medalhas. Simplesmente o fez porque sentia no mais profundo de seu ser que era o correto, porque havia aprendido na própria pele que a abundância não se trata de acumular e guardar, mas sim de fazer circular, de compartilhar, de multiplicar através dos outros. Mas o universo, com aquela precisão matemática perfeita que tem para equilibrar as coisas, tem formas curiosas e inesperadas de devolver o que você dá com amor genuíno. 2 meses depois desse gesto silencioso, o Sr. Salcedo a chamou à sua sala principal. Helena, preciso falar com você sobre algo importante. Sente-se, por favor. Ela se sentou na cadeira de couro em frente à enorme mesa de mogno, um pouco nervosa, como sempre acontecia naquele escritório elegante. Fiz algo errado, Sr. Salcedo? Há algum problema com as entregas? Ele balançou a cabeça e um sorriso misterioso se desenhou em seu rosto. Pelo contrário, Helena, pelo contrário. Os números de vendas de peixe e marisco fresco subiram incríveis 32% desde que você gerencia a logística. Os pescadores confiam em você de uma forma que nunca confiaram em ninguém antes. Os restaurantes estão recebendo produtos de melhor qualidade. Os clientes estão mais satisfeitos. E eu quero fazer de você uma sócia. Helena quase caiu da cadeira de couro. Seu coração parou por um segundo completo. Sócia? Senhor Salcedo, eu não tenho dinheiro para investir no negócio. Não tenho capital. Mal estou economizando. Ele se inclinou para a frente com aquele olhar sábio que só os anos dão. Você não precisa de dinheiro, Helena. Seu investimento você já fez. Você investiu honestidade quando devolveu aquele dinheiro. Você investiu trabalho duro e dedicação nestes meses. Você investiu integridade em cada negociação. Você investiu coração em cada decisão. Isso vale infinitamente mais do que qualquer capital monetário. Eu lhe ofereço 10% de todos os lucros da divisão de mariscos. Helena não conseguia falar. As lágrimas brotaram sem controle, rolando livremente por suas bochechas. Sua garganta estava fechada pela emoção. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho palavras. O Sr. Salcedo sorriu com afeto genuíno. Diga que sim, Helena. Diga que aceita fazer parte desta família empresarial que estamos construindo juntos. E Helena, com a voz embargada, mais firme, aceitou. Meses depois, com seus primeiros lucros substanciais como sócia, Helena fez algo que absolutamente ninguém esperava. Algo que deixou todo o vilarejo de boca aberta. Ela comprou um terreno grande em seu vilarejo natal, um terreno baldio que ficava ao lado da escola velha, e construiu um centro comunitário completo com biblioteca aberta a todos, consultório médico gratuito 3 dias por semana
e um espaço amplo coberto para que os pescadores pudessem vender diretamente seus produtos sem ter que passar por intermediários abusivos que ficavam com a maior parte dos lucros. No dia da inauguração oficial, um sábado ensolarado de março, todo o vilarejo estava presente. Havia bandeiras coloridas penduradas entre as árvores, música de banda tocando alegremente, mesas cheias de comida que todos haviam trazido para compartilhar. As crianças corriam emocionadas explorando a biblioteca nova com suas estantes cheias de livros. As mulheres choravam de alegria ao ver o consultório equipado. Os homens conversavam admirados sobre o espaço de venda direta que mudaria suas vidas. Até Ramiro, seu irmão que meses atrás a havia chamado de tola e ingênua, se aproximou com passos lentos, com a cabeça completamente baixa, com vergonha genuína desenhada em cada traço de seu rosto. Me perdoa, Helena. Me perdoa pelo que eu te disse. Você estava certa. Sempre esteve. Eu estava cego. Ela o abraçou forte, sem rancor, sem reproches, porque havia aprendido que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não se trata de ter razão, Ramiro. Nunca se tratou disso. Se trata de confiar, de acreditar, de dar sem esperar, de semear mesmo quando a terra parece seca. Seu Xencho, com Lupita já recuperada e sorridente ao seu lado, subiu ao estrado improvisado de madeira. Sua voz tremeu quando falou na frente de todos. Helena nos ensinou algo que muitos de nós tínhamos esquecido: que dar não te torna pobre, dar te torna livre, dar te torna humano, dar te conecta com algo maior que você mesmo. As pessoas aplaudiram com fervor, as crianças corriam ao redor fazendo barulho alegre, e Helena, de pé em frente ao seu vilarejo, diante de sua gente, sentiu algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, conta bancária nenhuma pode gerar: plenitude absoluta. Naquela noite, depois que a celebração terminou e todos voltaram para suas casas cansados, mas felizes, Helena se sentou em frente ao mar com seus 3 filhos. A lua cheia se refletia na água como um caminho de prata líquida. As ondas cantavam sua canção eterna. Mateus, já mais crescido, quase adolescente, perguntou algo que ele vinha guardando. Mamãe, como você soube que devolver aquele dinheiro era o correto? Como você teve essa certeza? Helena olhou para as ondas que iam e vinham, eternas, constantes, perfeitas em seu ciclo infinito. Porque o mar me ensinou algo fundamental, filho. As ondas sempre voltam, sempre. O que você dá com amor verdadeiro, com desinteresse genuíno, sempre volta para você. Talvez não como você esperava, talvez não quando você esperava, talvez em formas que você nunca imaginou, mas sempre, sempre volta multiplicado. Sofia, a do meio, sempre tão reflexiva, acrescentou com voz suave: mas e se não tivesse voltado nada, mamãe? E se tudo tivesse dado errado? Helena a olhou com ternura infinita, acariciando seu cabelo preto. Então eu teria vivido em paz, sabendo que fiz o correto. E essa paz, filhinha, essa tranquilidade de consciência, não se compra com nada. Vale mais que todos os tesouros do mundo. Diego, o mais pequeno, aninhou-se em seu colo como fazia quando era bebê. Vamos ser ricos para sempre, mamãe? Helena riu com aquela risada suave que acalmava qualquer tempestade. Nós já somos ricos, meu amor. Já somos. Porque temos o que muitos com dinheiro não têm: amor incondicional, saúde, um propósito claro e a certeza absoluta de que Deus nunca nos abandona se fizermos as coisas bem. E enquanto a lua se refletia na água como um espelho mágico de prata, enquanto as estrelas brilhavam testemunhas de tudo, Helena Ruiz entendeu a verdade mais profunda e poderosa de todas, a lição que o universo vinha lhe ensinando durante todos esses meses de provações: que a abundância não é um destino onde você chega e fica, é um caminho que você percorre constantemente. Não se mede no que você consegue ter guardado, mas no que você é capaz de compartilhar. Não se acumula, se multiplica através dos outros. Não se busca desesperadamente, se atrai naturalmente. E quando você dá de coração, sem esperar absolutamente nada em troca, sem calcular benefícios futuros, o universo inteiro conspira para devolvê-lo multiplicado de maneiras que nem a mente mais brilhante poderia calcular. Se você chegou até aqui e quer continuar descobrindo histórias reais que transformam vidas, inscreva-se no canal agora mesmo. Já se perguntou por que algumas pessoas que vivem na escassez mais absoluta acabam recebendo bênçãos que parecem impossíveis, enquanto outras com todos os recursos do mundo terminam vazias? A resposta não está no dinheiro, nem na sorte, nem sequer no trabalho duro.
está em algo tão simples que quase ninguém o pratica conscientemente. Vou contar a história real de dois homens que começaram no mesmo lugar, enfrentaram as mesmas tempestades, mas tomaram caminhos opostos. Um encontrou a abundância eterna, o outro perdeu tudo, incluindo a sua alma. E o que você descobrirá no final dessa história mudará para sempre a forma como você enxerga a riqueza. Fique até o último segundo, porque o que está prestes a ser revelado pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Há décadas, nos arredores de uma cidade esquecida pelo progresso, vivia um jovem chamado Yusuf. Sua infância tinha sido dura, mas não tanto quanto o seu presente. Aos 22 anos, ele já carregava o peso de um homem de 50. Seu pai havia falecido quando ele tinha apenas 10 anos, deixando-o como único sustento de sua mãe e sua irmã mais nova. A casa onde viviam era mais um refúgio improvisado do que um lar. As paredes de adobe rachavam a cada inverno. O teto gotejava quando chovia. Não havia água encanada nem eletricidade estável. Mas o mais doloroso não era a pobreza material. Era ver a sua mãe se consumir lentamente por uma doença que ninguém podia nomear com certeza. Os médicos da vila diziam que era algo do coração. Outros asseguravam que era um mal dos nervos. O certo é que a cada dia que passava, ela ficava mais fraca. Perdia o apetite, dormia mal, tossia com frequência e suas mãos tremiam ao tentar fazer as tarefas mais simples. Yusuf trabalhava no que encontrasse. Carregava fardos do mercado, limpava currais, consertava cercas, varria oficinas. Alguns dias ganhava apenas para comprar pão e chá. Outros dias voltava com as mãos vazias e o coração despedaçado. Sua irmã, Leila, tinha apenas 15 anos, mas também ajudava. Costurava roupas alheias, lavava roupas no rio e vendia ervas que coletava no mato. Juntos formavam uma equipe silenciosa, unida pelo amor e pelo desespero. Mas havia algo em Yusuf que o diferenciava de outros jovens em sua situação. Não era mais forte, nem mais inteligente, nem mais afortunado. Era o seu modo de enfrentar o sofrimento. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ele se ajoelhava ao lado da cama de sua mãe e lhe segurava a mão. Mãe, hoje vou conseguir algo bom, eu sei. Apenas peça a Deus que me dê forças para não desistir. Ela, com voz fraca, mas firme, sempre lhe respondia o mesmo: Filho, o teu esforço já é uma oração. Deus vê o que fazes quando mais ninguém te olha. Ele não te abandonará. Yusuf saía com essas palavras gravadas no peito. E embora muitas vezes sentisse que tudo era inútil, nunca deixou de tentar. Ele tinha dois amigos de infância, Omar e Jalil. Os três haviam crescido juntos, compartilhando brincadeiras, fome e sonhos. Mas com os anos, seus caminhos começaram a se separar. Omar havia conseguido um emprego estável em uma fábrica. Não ganhava muito, mas era suficiente para viver com tranquilidade. Tornou-se conformista, até apático. A vida é assim, costumava dizer. Não se deve esperar milagres. Jalil, por outro lado, havia tomado outro rumo. Tinha ido para a capital em busca de oportunidades, mas as más companhias o desviaram. Começou a se envolver em negócios escusos, pequenos golpes, empréstimos ilegais. Ganhava dinheiro rápido, mas a sua alma ia se obscurecendo. Yusuf era diferente. Não tinha a estabilidade de Omar, nem os recursos de Jalil. Mas tinha algo que nenhum dos dois possuía: integridade inabalável. Um dia, enquanto descansavam debaixo de uma árvore após carregar sacos de cimento, Omar lhe disse: Irmão, até quando vais continuar assim? Matas-te a trabalhar e continuas igualmente pobre. Deverias procurar algo mais fácil. Yusuf olhou-o com cansaço, mas com dignidade. Talvez eu continue pobre em moedas, mas não em consciência. Prefiro dormir tranquilo do que viver com remorso. Omar riu com amargura. A consciência não paga os remédios, Yusuf. Talvez não, respondeu ele, mas mantém viva a esperança. E isso, para mim, vale mais do que qualquer atalho. Os meses se passaram e a situação piorou. A saúde de sua mãe deteriorou-se ainda mais. Os remédios caseiros já não funcionavam. Ela precisava de medicamentos que custavam mais do que Yusuf ganhava em uma semana inteira. Uma noite, após um dia especialmente difícil, Yusuf ficou acordado olhando para o teto rachado de seu quarto. As lágrimas rolavam por suas bochechas sem controle. Não chorava por ele, mas pela impotência de não poder ajudar quem mais amava. Meu Deus, sussurrou na escuridão, não te peço riquezas, não te peço luxos, só te peço uma oportunidade, um sinal.
algo que me diga que não estou lutando em vão. Nessa mesma noite teve um sonho estranho. Vi um homem idoso vestido com roupas brancas caminhando por uma trilha iluminada. O ancião parou, olhou para ele e disse: "A resposta que procuras não está no destino, está no caminho. Continua a caminhar com o coração limpo. O que semeias em silêncio colherás com abundância." E o Sufi acordou sobressaltado. Não sabia o que aquele sonho significava, mas algo em seu interior lhe dizia que devia prestar atenção. No dia seguinte, decidiu fazer algo diferente. Em vez de procurar trabalho nos lugares habituais, caminhou em direção à parte alta da vila, onde quase ninguém ia. Lá havia uma pequena mesquita abandonada que estava sem uso há anos. Entrou por curiosidade. O lugar estava empoeirado, com bancos quebrados e janelas sem vidros. Mas no centro, sobre um tapete gasto, havia um livro antigo aberto, e o Sufi se aproximou e leu a página marcada. Era um versículo que dizia: "E quem teme a Deus, ele lhe abrirá uma saída e o proverá de onde menos espera." Sentiu um arrepio. Era exatamente o que precisava ler naquele momento. Desde aquele dia, toda manhã antes de ir trabalhar, Yusuf passava por aquela mesquita. Não ficava muito tempo, apenas alguns minutos. Sentava-se em silêncio, fechava os olhos e pedia com humildade. Não pedia coisas específicas, apenas pedia guia, força e paciência. E embora sua situação material não mudasse, algo em seu interior mudava. Começou a sentir uma paz estranha, uma confiança inexplicável, como se alguém invisível o estivesse sustentando. As semanas passaram e a crise financeira na vila agravou-se. Muitos negócios fecharam, o trabalho escasseava ainda mais. Yusuf teve dias em que não ganhou uma única moeda, mas algo curioso começava a acontecer. Cada vez que chegava em casa sem dinheiro, alguém batia à porta. Às vezes, era uma vizinha com um prato de comida. Outras vezes, era um conhecido que lhe oferecia um trabalho de última hora. Houve até ocasiões em que encontrava moedas no chão, justamente quando mais precisava. "É a bênção, filho", dizia sua mãe. "Deus está multiplicando o teu esforço de maneiras que não podes ver." E o Yusuf começava a acreditar. Mas a maior prova ainda não tinha chegado. Um dia, enquanto voltava do trabalho sob uma chuva torrencial, viu um homem idoso caído na lama, incapaz de se levantar. Estava encharcado, tremendo de frio e parecia desorientado. Yusuf não hesitou. Aproximou-se, ajudou-o a levantar e carregou-o até um abrigo próximo. Tirou a sua própria jaqueta e a colocou no ancião. Depois compartilhou com ele o único pão que levava. "Filho, por que me ajudas?", perguntou o idoso com voz fraca. "Não me conheces. Poderias ir embora e ninguém saberia." Yusuf sorriu com simplicidade. "Porque se fosse o meu pai ou a minha mãe ou eu mesmo, gostaria que alguém fizesse o mesmo." O ancião olhou fixamente com olhos cheios de lágrimas. "Que Deus te recompense, filho. O que fazes hoje não ficará sem resposta." E Yusuf não pensou mais nisso. Simplesmente seguiu seu caminho para casa, molhado, cansado, mas em paz. O que não sabia é que aquele encontro não tinha sido casualidade. Aquele ancião não era um homem comum. Era alguém que Deus tinha colocado em seu caminho para provar o seu coração. E a recompensa estava prestes a se manifestar de uma forma que ele jamais teria imaginado. Se esta história está a tocar o seu coração, inscreva-se no canal e deixe um comentário contando se alguma vez viveu algo semelhante. A sua história pode inspirar outra pessoa. Vários dias se passaram desde aquele encontro sob a chuva e Yusuf continuou com a sua rotina: madrugar, orar brevemente na mesquita abandonada, procurar trabalho, regressar esgotado e cuidar de sua mãe e sua irmã. Mas algo começou a mudar. Pequenas coisas a princípio, quase imperceptíveis. Um trabalho que parecia perdido concretizava-se no último momento. Uma dívida que ele julgava impagável era cancelada inesperadamente. Alguém lhe oferecia frutas no mercado sem razão aparente. Laila, sua irmã, foi a primeira a notar. "Irmão, ultimamente parece que as coisas fluem melhor. Não sei como explicar, mas sinto que algo está a mudar." Yusuf também sentia, mas não queria iludir-se. Tinha aprendido que a vida podia ser cruel e não queria que uma falsa esperança o destroçasse. Uma tarde, enquanto varria a oficina de um carpinteiro, o dono lhe disse: "Yusuf, há um homem que perguntou por ti. Diz que precisa falar contigo urgentemente. Deixou este endereço." Yusuf pegou o papel com estranheza. O endereço correspondia a uma casa na zona mais antiga da vila, perto de onde ele havia ajudado o ancião semanas atrás. Ao terminar a sua jornada, decidiu ir.
Caminhou por ruas estreitas até encontrar uma casa modesta, mas bem cuidada. Bateu à porta com certa timidez. Um homem de meia idade abriu a porta. O seu rosto era sério, mas os seus olhos transmitiam calor. Tu és Yusuf? Sim, senhor. Entre, por favor. Meu pai quer ver-te. Yusuf entrou confuso. A casa era simples por fora, mas por dentro notava-se ordem e dignidade. Havia livros nas estantes, tapetes limpos e um aroma suave de incenso. Num quarto no fundo, sentado numa cadeira junto à janela, estava o ancião que ele havia ajudado naquela noite de chuva, mas agora estava recuperado, com um semblante tranquilo e um sorriso no rosto. Aproxima-te, filho, disse o ancião com voz firme. Yusuf aproximou-se com respeito. Senhor, alegra-me vê-lo bem. Não esperava encontrá-lo novamente. O ancião assentiu devagar. Eu também não esperava encontrar alguém como tu naquela noite. A maioria das pessoas teria passado direto, mas tu paraste, ajudaste-me sem pedir nada em troca. Nem sequer me perguntaste o meu nome. Não era necessário, respondeu Yusuf com humildade. Eu só fiz o que senti que era correto. O ancião observou com profundidade, como se pudesse ler a sua alma. É precisamente por isso que estás aqui, porque fizeste o correto sem esperar recompensa. E isso, meu filho, é o que diferencia um homem de um simples sobrevivente. Fez uma pausa e depois continuou. O meu nome é Ibrahim. Fui comerciante durante muitos anos. Deus abençoou-me com riqueza, mas também com sabedoria para reconhecer as pessoas. E tu, Yusuf, tens algo que dinheiro não pode comprar? Um coração nobre. Yusuf não soube o que dizer. Apenas escutava com atenção. Ibrahim fez um sinal ao seu filho, que trouxe uma pequena caixa de madeira talhada. O ancião abriu-a e tirou um envelope. Isto é para ti. Não o abras agora. Abre-o quando chegares a casa. E quando fizeres, lembra-te que não é um presente, é uma sementeira que regressa. Tudo o que dás com pureza, a vida te devolve multiplicado. Yusuf pegou o envelope com as mãos a tremer. Senhor, não posso aceitar isto, eu só. Não discutas, interrompeu Ibrahim com firmeza, mas com afeto. Já está decidido. Além disso, isto não acaba aqui. Quero que venhas amanhã a esta mesma hora. Tenho uma proposta a fazer-te. Yusuf saiu daquela casa com o coração acelerado, sem entender completamente o que estava a acontecer. Caminhou de regresso ao seu lar com o envelope no bolso, resistindo à tentação de o abrir. Quando chegou, a sua mãe e a sua irmã esperavam-no como sempre. Yusuf cumprimentou-as e, sem dizer nada, abriu o envelope à frente delas. Dentro havia dinheiro, muito mais do que ele tinha ganhado em todo o último mês. E também uma nota escrita à mão que dizia: para o remédio da tua mãe e para que possas respirar um pouco. Deus vê o que fazes em silêncio. Leila levou as mãos à boca. A sua mãe começou a chorar. Yusuf, incapaz de conter as emoções, ajoelhou-se e agradeceu em silêncio, com lágrimas a rolar pelo seu rosto. Essa noite, compraram um remédio que a sua mãe precisava. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sem dor. E Yusuf entendeu que o que tinha recebido não era casualidade, era colheita. No dia seguinte, cumpriu o prometido. Regressou à casa de Ibrahim. Desta vez, foi recebido com chá e tâmaras. O ancião convidou-o a sentar-se e começou a falar. Yusuf, eu já não tenho forças para administrar os meus negócios. Meu filho é bom, mas falta-lhe experiência. Observei a tua maneira de ser, o teu caráter, a tua honestidade. E quero oferecer-te algo. Trabalha comigo. Não como empregado, mas como sócio. Ensinar-te-ei tudo o que sei, e se demonstrares a mesma integridade que mostraste naquela noite, pouco a pouco irás assumindo mais responsabilidade. Yusuf não podia acreditar. Senhor, eu não sei nada de negócio, só sei trabalhar com as mãos. Ibrahim sorriu. É precisamente por isso que te escolho. Os negócios não se fazem só com a mente, fazem-se com o coração. E tu tens um coração que vale mais do que 1000 estratégias. Assim começou uma nova etapa na vida de Yusuf. Não foi fácil no início. Teve que aprender rápido, cometer erros, enfrentar desafios. Mas sempre com a orientação de Ibrahim, que se tornou seu mentor e uma figura paterna. Com o tempo, Yusuf começou a tomar decisões importantes. Propôs ideias justas, negócios honestos, formas de fazer negócios que beneficiassem a todos, não apenas a uns poucos. E algo assombroso aconteceu. Os negócios prosperaram mais do que nunca. Não porque Yusuf fosse um gênio, mas porque as pessoas confiavam nele,
Sabiam que ele não os enganaria, que cumpriria a sua palavra, que procuraria o bem comum. Um ano depois, Yusuf já não era o jovem pobre que carregava sacos por moedas. Era um homem respeitado com recursos suficientes para viver dignamente. Mas o mais importante, não tinha perdido a sua essência. Comprou uma casa nova para sua família, levou a sua mãe aos melhores médicos. Sua irmã pôde estudar e toda sexta-feira, sem falta, visitava a mesquita onde tudo tinha começado, aquela que estava abandonada. Decidiu restaurá-la com seu próprio dinheiro. Limpou-a, consertou o teto, trocou os vidros, comprou tapetes novos e colocou uma inscrição na entrada que dizia: "A abundância não se busca, cultiva-se com amor e gratidão." Mas a história de Yusuf não termina aqui, porque no outro canto da mesma vila, o seu velho amigo Jalil seguia um caminho completamente distinto. E o contraste entre ambos estava prestes a mostrar uma lição brutal. Jalil havia regressado da capital com dinheiro nos bolsos e arrogância no olhar. O seu sucesso o havia transformado em alguém irreconhecível. Vestia roupas caras, conduzia um carro chamativo e tratava os outros com desprezo. "Viram?", dizia com prepotência. "Enquanto vocês ficavam aqui a queixar-se, eu fui e conquistei. O mundo é daqueles que se atrevem." Mas o que Jalil não contava era como tinha conseguido esse dinheiro. Havia enganado pessoas confiantes, manipulado contratos, mentido sem remorso. Cada moeda que tinha estava manchada com lágrimas alheias. Sua mãe, uma mulher idosa e humilde, vivia sozinha na mesma casa de sempre. Jalil visitava-a poucas vezes e quando fazia era só para exibir-se. "Mãe, olha para ti. Continuas a viver nesta casa velha. Se quisesses eu poderia comprar-te algo melhor." "Filho", respondia ela com tristeza, "não preciso de uma casa melhor. Preciso do meu filho de volta. Aquele que era bom, honesto, humilde. Esse dinheiro que trazes não cheira bem." Jalil ria com amargura. "Isso é o que os pobres dizem para se sentirem melhor. O dinheiro não tem cheiro, mãe, tem poder." Pouco a pouco, Jalil começou a rodear-se de pessoas igualmente corruptas que ele. Festas, álcool, apostas. A sua vida converteu-se num ciclo de prazeres vazios, até que um dia tudo desmoronou. Um dos seus sócios traiu e roubou-lhe uma grande soma de dinheiro. Depois, as autoridades começaram a investigar os seus negócios escusos. Em questão de semanas, Jalil passou de ter tudo a perder tudo. Ficou sem dinheiro, sem amigos, sem respeito e, o pior, sem paz. Desesperado, regressou à casa de sua mãe. Ela recebeu-o sem reprovações, apenas com lágrimas. "Filho, sempre soube que isto aconteceria. O dinheiro mal adquirido nunca dura." Jalil desmoronou. Pela primeira vez em anos, chorou de verdade. "Mãe, perdi tudo. O que faço agora?" Ela abraçou-o com ternura. "Começas de novo, mas desta vez a partir do coração, não da ambição." Jalil tentou reconstruir a sua vida, mas já não era o mesmo. A sua reputação estava destruída. Ninguém confiava nele. E toda noite, na solidão, perguntava-se o que teria acontecido se tivesse escolhido o caminho de Yusuf. Porque enquanto ele havia perseguido a riqueza sem alma, Yusuf havia cultivado a abundância com propósito, e essa diferença no final definiu tudo. Os caminhos de Yusuf e Jalil cruzaram-se novamente em uma ocasião. Foi no mercado, num sábado de manhã. Yusuf comprava provisões para sua família quando viu Jalil sentado num canto, com roupas gastas e olhar perdido. Aproximou-se sem hesitar. "Jalil, irmão, estás bem?" Jalil levantou a vista com surpresa e vergonha. "Yusuf, não sabia que estavas aqui." "Vivo aqui", respondeu Yusuf com simplicidade. "Precisas de algo?" Jalil baixou a cabeça. "Não mereço a tua ajuda. Eu zombava de ti quando eras pobre. Chamei-te ingênuo e agora olha para mim." Yusuf sentou-se ao seu lado. "Irmão, todos cometemos erros. O importante é o que fazemos depois. Tens onde ficar?" Jalil negou com a cabeça. Yusuf não pensou duas vezes. "Vem comigo, dar-te-ei trabalho. Não será fácil, mas será honesto. E se realmente queres mudar, este é o teu momento." Essa oferta foi um ponto de viragem para Jalil. Aceitou, não porque tivesse opções, mas porque algo no seu interior lhe dizia que esta era a sua última oportunidade de redenção. Yusuf deu-lhe trabalho num dos negócios que agora administrava. Não lhe deu privilégios, deu-lhe responsabilidade. Colocou-o a trabalhar a partir de baixo, carregando, limpando, atendendo. E embora no início Jalil o sentisse humilhante, pouco a pouco entendeu que estava a aprender algo mais valioso do que dinheiro: dignidade.
Meses depois, Jalil começou a mudar. O seu olhar recuperou brilho. O seu trato com os outros suavizou-se. Começou a visitar a sua mãe com frequência e, pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Um dia, enquanto trabalhavam juntos, Jalil perguntou-lhe: Yusuf, como conseguiste? Tu e eu começamos iguais. Ambos éramos pobres, mas tu encontraste bênção e eu só encontrei o vazio. Yusuf olhou com seriedade e respondeu: A diferença, irmão, não foi o dinheiro, foi a intenção. Eu trabalhava por amor, tu trabalhavas por ego. Eu dava sem esperar, tu tomavas sem agradecer. E a vida sempre responde a isso. Jalil assentiu com lágrimas nos olhos. Achas que ainda posso mudar o meu destino? Já o estás a fazer, respondeu Yusuf. Cada dia que escolhes a honestidade, cada vez que serves com humildade, estás a semear de novo, e desta vez o que colheres será diferente. Ambos se abraçaram, e nesse abraço havia algo mais do que amizade. Havia perdão, redenção e esperança. Com o tempo, Jalil conseguiu estabilizar-se. Não voltou a ser rico como antes, mas encontrou algo melhor: paz interior. Aprendeu que a verdadeira abundância não se mede em contas bancárias, mas em relações saudáveis, em sono tranquilo, na capacidade de se olhar ao espelho sem vergonha. E o Sufi, por sua vez, continuou a prosperar, mas nunca se esqueceu de onde vinha. Cada vez que alguém lhe pedia ajuda, lembrava-se daquela noite de chuva em que ele também havia precisado de uma mão. Criou um fundo para ajudar jovens sem recursos que quisessem aprender um ofício, reconstruiu várias mesquitas abandonadas, apoiou famílias em crise e tudo fazia em silêncio, sem procurar reconhecimento. A sua mãe, que tinha estado doente por anos, viveu os seus últimos dias com dignidade, rodeada de amor e cuidados. Antes de morrer, disse a Yusuf algo que ele nunca esqueceria: Filho, a tua riqueza não começou quando encontraste dinheiro. Começou quando decidiste amar sem condições. Essas palavras ressoaram em Yusuf pelo resto da sua vida. E cada vez que sentia que o mundo o pressionava, lembrava-se delas e voltava ao seu centro. Anos depois, quando Yusuf já era um homem idoso, o jovem da vila perguntou-lhe: Senhor, qual é o segredo da verdadeira abundância? Como posso atrair bênção para a minha vida? Yusuf sorriu e respondeu: Não se trata de atrair, trata-se de cultivar. A abundância não é algo que chega, é algo que cresce de dentro. E cresce quando fazes três coisas: serves com amor, dás sem esperar e agradeces mesmo na escassez. Isso é tudo, o resto Deus faz. O jovem anotou cada palavra. E Yusuf soube que a sua história não terminaria com ele, mas que continuaria a inspirar outros. Porque as histórias de transformação não se contam para entreter, contam-se para despertar. E esta história, a de Yusuf e Jalil, é um espelho no qual todos podemos nos olhar. De que lado do espelho estás tu? Estás a construir o teu futuro a partir do amor ou do medo? Dás porque confias ou só acumulas porque duvidas? Não respondas rápido. Sente, porque a resposta a essa pergunta pode mudar tudo o que está por vir. Se chegaste até aqui e queres continuar a aprender sobre histórias que transformam vidas, inscreve-te no canal e ativa o sininho, porque toda semana partilhamos lições reais que podem abrir os teus olhos e o teu coração